Cansado, mas tira um fôlego aí para poder glorificar o nome do Senhor. Antes de falar sobre a mensagem, eu quero lembrá-los que domingo nós teremos uma programação especial. Nós teremos a cantata de Páscoa apresentado pelas nossas de Páscoa, já antecipei a Páscoa, de Natal, pelas nossas crianças. Elas estão tão felizes. Nós queríamos ter feito tantas coisas, né, Rafael? Mas não deram certo e nós focamos nas crianças e elas estão muito felizes apresentando. Então eu queria que você viesse e que você convidasse a sua família para poder estar também. Eu sei que vai chegando no final do ano, todo mundo começa a ter as suas atividades. Então tem gente hoje que está em confraternização, tem outros que estão em apresentação dos filhos na escola e outros com as suas diversas coisas para fazer. E infelizmente, eu tenho que dizer que infelizmente, nesse período, normalmente as igrejas dão uma sumida, o pessoal, por conta dessas coisas. Só não dá sumida lá na igreja da cidade. Porque ontem nós fomos lá para acompanhar a filha e alguns jovens. Gente, pensa num calor. Mas estava abarrotado de gente. E não eram só jovens. Eu achei interessante, porque o Thales, que era o cantor que ia cantar, né, apresentar, geralmente é moçada. Mas tinha muito família, senhores, senhoras, assim, idosos. Eu até achei interessante. Então, eu acredito que depende da programação, o povo dá uma esforçada. Mas, enfim, já é um programa, já é um calendário da cidade, né? A Semana da Virada, e não tem problema nenhum também. Que bom que a igreja estava lotada. Que bom que a igreja estava lotada. Mas nós estamos aqui. Nós temos aprendido no ministério de 27 anos, já passando dos 27 anos, que o importante não é quem não vem, mas quem está. E é você que está aqui, e também quem está aqui antes de você, é o Senhor Jesus, esperando os seus filhos chegarem. Eu quero que você feche os olhos, para que nós possamos pedir ao Senhor a direção da sua palavra. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bom. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos conduzido dia após dia, e o Senhor tem nos dado a liberdade de vir à tua casa, adorar o teu nome, poder expressar a nossa gratidão com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e ainda nos dá o privilégio de ouvir a tua palavra. Então que nessa hora, Pai, o Senhor possa me usar como boca do Senhor. Não quero falar nada que venha de mim mesmo, mas quero falar aquilo que vem da parte do Senhor, de acordo com a tua palavra. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra caia em cada coração e ao seu tempo dê seu fruto e a sua prática, assim como o Senhor tem feito em meu coração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando nós chegamos em final de ano, nós começamos a trazer algumas mensagens reflexivas com relação a finalizar mesmo um ano, a finalizar uma etapa. Então, eu não sei você, mas eu nessa época já estou fazendo o balanço da minha vida neste ano. Eu já começo a ver o saldo, se está positivo ou negativo. Eu já começo a
olhar um pouco para trás e ver aquilo que eu produzi, aquilo que eu não produzi, e eu acho isso saudável, porque senão a gente deixa a vida nos levar e a gente não para pensar o quanto nós fazemos ou deixamos de fazer. E essa autoanálise a gente não pode deixar para que outras pessoas façam. Nossa, eu vi que esse ano você não fez isso. Não, ninguém tem que fazer isso. Mas nós mesmos devemos tomar a posição de avaliar a nossa vida, como nós fomos, como servos do Senhor, como marido, como esposa, como filho, como amigo, como aonde nós estivermos, a posição que nós ocupamos em várias áreas da nossa vida. Então nós precisamos fazer isso. No domingo pela manhã, para quem esteve aqui, eu ministrei a palavra e eu falei sobre a sociedade do cansaço, baseado num livro que a minha médica me recomendou e que eu achei bastante interessante. E eu falei no domingo de manhã que esse livro faz uma crítica sobre a sociedade antiga, que era uma sociedade disciplinar, uma sociedade com muita negatividade, não pode, comparada a uma sociedade atual, que é a sociedade do desempenho, aonde tem um excesso de positividade, tudo pode. Então, antigamente uma sociedade que nada podia, e agora uma sociedade de muita positividade, tudo pode. E por conta disso, trocou-se a obediência pelo desempenho, pelo esforço de fazer o que eu quero para me promover aos outros, para receber aplausos, para receber likes, para receber seguidores, para me sentir suficiente, autossuficiente, dono da minha própria vida. E nós vemos que com isso, quando nós colocamos no campo espiritual, nós vemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque às vezes, por conta do desempenho, a gente sacrifica tanto, faz tanto, se cansa, mas não fez nada daquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Então, nessa análise, nós temos que ver se nesse ano, o que nós fizemos? Mais desempenhamos ou mais obedecemos? Nossa, mas eu fiz tanta coisa, será que eu não obedeci? Às vezes fizemos muita coisa e não obedecemos nada daquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. Fizemos aquilo que nós queríamos, aquilo que achamos que era bom fazer. E Deus falou, eu não te pedi nada disso. Inclusive, você está cansado por sua própria culpa, porque aquilo que eu pedi para você não era tão pesado assim. E é interessante quando nós chegamos a essa conclusão, chega a dar uma frustração, porque você fala, poxa, nadei e morri na praia. Por quê? Porque eu fiz tanto, e na verdade não era isso que Deus queria que eu fizesse. Então é importante fazermos essa análise, para que a gente não possa repetir a mesma coisa no ano que vem, logo esse ano que já está aí, prestes a começar. E seguindo essa onda do cansaço, do desempenho, eu quero falar hoje um pouco sobre esperança. Esperança. Com certeza você e eu, porque eu todos os anos, eu escrevo no último ano o meu agradecimento ao Senhor. Eu escrevo todo ano uma carta ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que aconteceu no ano. E também coloco sempre uma projeção de algumas coisas que eu quero para o ano seguinte. Mas para quê? Só para escrever? Não. Porque eu creio que quando nós estabelecemos alvos, nós estabelecemos em consequência disso planejamentos. E quando a gente tem alvo e planejamento, é mais fácil alcançar. Claro que nem todas as coisas nós conseguimos fazer. Por quê? Porque nem tudo depende às vezes de nós. Tem coisas que nós planejamos, mas não depende somente de nós. Depende daquilo que está ao nosso redor. E por conta disso, às vezes não conseguimos realizar. Mas com certeza, você deve ter feito muitos planos, muitos projetos, muitos desejos você possa ter tido. E muitos deles não aconteceram. Muitos deles você já perdeu a esperança de que vai acontecer.
Mas já de início, nessa mensagem, eu quero falar uma coisa da parte de Deus para você. Assim como Deus falou para mim, quando eu comecei a analisar algumas coisas que eu não consegui realizar nesse ano. A primeira coisa, Ele disse que o ano ainda não acabou. Por isso, ainda dá tempo de Deus manifestar a sua glória ou de fazer alguma coisa que você colocou para acontecer. O ano não acabou. Nós estamos no dia 7 de dezembro. Nós ainda temos até o dia 31. E para Deus não precisa dias, basta um estalar de dedos, para que aquilo que até agora nós achamos que não ia acontecer, não vai dar, não dá tempo, Ele pode fazer acontecer. Então essa já é uma palavra para você e para mim de esperança. E outra coisa que Deus falou ao meu coração: o fato de não acontecer o que nós planejamos nesse ano, quem disse a você, quem disse a mim, que ainda não vai acontecer no próximo ano, ou nos anos seguintes? Porque às vezes nós estabelecemos, a palavra diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de quem no final? Do nosso Senhor. Então Ele tem controle de todas as coisas, e Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Então nós podemos sim fazer planos, e eu fiz muitos planos para 2023, e alguns eu falei: poxa Senhor, não deu, não aconteceu. E Ele falou ao meu coração, e eu tenho certeza que é o mesmo que Ele quer falar ao seu coração: esse plano, eu não disse que ele não vai acontecer, eu disse que você espere, porque ele pode acontecer 2024, 25, 26, conforme for a vontade do Senhor, e aquilo que for para glorificar somente o nome dEle. Então de primeira nós temos que pensar assim. Mas quando eu quero falar de esperança, e considerando o ano que está terminando, eu comecei a pensar uma coisa que é muito comum, e eu creio que eu sou uma pessoa humana de carne e sangue, e de fraquezas e de limitações como você. Você já percebeu que quando você está esperando alguma coisa, está na expectativa de alguma coisa, tem algum projeto, algum alvo, ou até alguma promessa, que você vai esperando, e quando vai chegando perto de acontecer, parece que bate um desânimo, um desespero, uma desconfiança, uma desesperança, e você fala assim: ah, não vai acontecer. Poxa vida, teve 12 meses para acontecer, até agora não aconteceu nada, em dezembro vai acontecer. Aí a gente começa a achar, a colocar, a proferir essas palavras, e às vezes até em nossa defesa, para não frustrar a nossa esperança, para não frustrar a nossa fé. Você fala assim: ah, eu acho que aquilo que eu planejei não era de Deus. Ah, eu acho que, na verdade, eu devo ter pensado errado, devo ter sentido errado, ou coisas assim. Por quê? Porque as coisas começam a não acontecer, e aí você já começa, você e eu começamos a desistir. E parece que quanto mais perto nós estamos, nós temos que considerar que também temos o inimigo das nossas almas, que às vezes nós não vemos a distância que nós estamos da vitória, mas ele às vezes já contemplou, e aí ele vem no meio do caminho para tentar desanimar. Aí você está vendo que a margem está logo ali, mas ele começa a fazer você olhar para o vento, olhar para o mar, olhar para o céu, e esquecer que a margem está logo ali, a sua vitória está logo ali. E aí você acha que ao invés de você ir correndo para aquele alvo, você tenta retroceder. Nós vemos isso no povo de Israel, no meio do deserto, quando começaram a sentir as suas dificuldades, sabendo que estava ali, com uma promessa, com a presença de Deus, ao invés de falar: vamos rápido para alcançar o que Deus tem, não é melhor a gente voltar para o Egito? Será que aquilo que nós tínhamos lá não era melhor? E nós temos a tendência, ao invés de avançar, querer retroceder. Nós achamos que retroceder
vai nos frustrar menos do que não conseguir avançar. E isso é um engano. Isso é um engano. Se o Senhor mandou a gente marchar e ir para frente, é para frente que nós temos que ir. E não retroceder, independente das circunstâncias. Mas aí é a esperança que começa a enfraquecer no nosso coração. E nós começamos a achar que não dá tempo. Quando nós morávamos num condomínio de casas, era engraçado que desde a portaria até onde era a nossa casa, tinham várias placas escritas assim: não tenha pressa, você já chegou em casa. Isso era uma placa que na verdade era para que os moradores não corressem no condomínio, porque tem uns malucos que entram lá correndo sem olhar, né, sem prestar atenção. E no condomínio as crianças ficam mais livres brincando, aí pode pegar alguma criança, atropelar alguém por falta de prudência. Então era com esse objetivo. Mas eu quero pedir licença para você, para uma coisa muito interessante que eu acho que acontece com todos nós. Você já percebeu? Então eu lembro quando nós morávamos lá, às vezes por comer alguma coisa que não nos fez bem, bate aquela necessidade de ir ao banheiro. E aí você vem a cidade toda correndo. Isso era muito comum acontecer com o pastor, porque se ele come qualquer coisa que não cai bem, é complicado. E às vezes nós vínhamos correndo pela cidade e está segurando, estou indo tudo bem. Mas a hora que entrava no condomínio e via aquela placa, não tenha pressa, você já chegou em casa, eles geralmente olhavam para a gente e falavam assim: agora não dá mais. Mas você andou a cidade toda. Às vezes nós estávamos vindo de outro lugar, de outra cidade. Por que agora, a hora que você está chegando em casa, você pega e fala que não aguenta mais? Porque a nossa mente começa a nos auto-sabotar. Cheguei em casa, automaticamente a gente começa a baixar a guarda. A gente começa a chegar e falar: já cheguei. Só que ele esquece de pensar como está chegando. E aí você começa a desarmar e fica mais vulnerável. Mas espera aí, você estava chegando em casa e já perdeu a esperança de que ia conseguir chegar e entrar dentro de casa. É mais ou menos assim que nós fazemos. Quantas e quantas vezes nós estamos prestes a receber aquilo que a gente tanto projetou, tanto sonhou, e a hora que está quase chegando, você veio e fala: não vai dar, não deu certo, desisto. E a bênção estava ali, logo ali. E é interessante que nós fazemos muito isso com as promessas de Deus. Nós fazemos muito isso com as coisas que nós estabelecemos. Eu estava prestando atenção de como nós fazemos nesse processo de espera. Quando nós estabelecemos um alvo, quando nós temos algum projeto para realizar, no começo nós focamos em quê? No projeto, naquilo que aquele projeto vai realizar, no resultado daquele projeto. Então você vai com todo afinco, com todo o gás: eu vou alcançar, esse projeto vai acontecer isso, vai dar isso, vai fazer isso e tal. E vai animado. E o tempo começa a passar. O fato do tempo começar a passar não significa que não está caminhando em direção a esse alvo. Mas aí o tempo começa a passar e não começa a acontecer aquilo que você queria que acontecesse. Porque nós temos o hábito de querer que as coisas aconteçam assim. Quando vai chegando perto das coisas acontecerem, e pelo fato de ter tomado um tempo, nós paramos de olhar para o projeto, nós paramos de olhar para o alvo, e começamos a prestar atenção no tempo. E toda vez que nós começamos a olhar no tempo desperdiçado ou esperado, a nossa esperança enfraquece. Todas as vezes que nós temos um projeto, nós temos que continuar a olhar para o alvo.
temos que continuar a olhar para o propósito. Porque se nós começarmos a olhar para o tempo, nós perdemos a esperança, nós desistimos. Vocês imaginam se Abraão tivesse ficado somente olhando pelo tempo, jamais Isaac viria. E quando ele começou a olhar ou a ouvir, como Sara, que começou a olhar o tempo passar, a gente começa a fazer o plano B. Aí vem Ismael. Pela misericórdia de Deus, abençoou Ismael, mas trouxe problema até hoje. Por quê? Porque quando nós tiramos o foco do alvo, nós olhamos para o tempo, nós olhamos para as circunstâncias, e aí vamos perdendo a esperança. Por isso que eu estou falando que nós estamos em dezembro, e talvez você já desanimou de algumas coisas, porque você teve 11 meses esperando acontecer e nada aconteceu, e agora você já não está mais olhando para o alvo, você está olhando só para os 11 meses que já se passaram. Eu quero falar para você, continue olhando para o alvo, continue olhando para o seu propósito, não deixe que a desesperança invada o seu coração. Existe uma palavra que fala, um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E aí as pessoas, a esperança é a última que morre. E na verdade esse ditado está errado. Porque a esperança não pode morrer. Porque a partir do momento que a esperança morre, não existe mais ela, e é desesperança. Então a esperança, ela sempre tem que ser viva. O dia que ela morrer, não existe mais, vai existir desesperança. Então nós vemos que a esperança, na verdade, não é um sentimento, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, a expectativa, a confiança. A esperança não morre, senão ela deixa de ser esperança e torna-se desesperança. E é interessante que a Bíblia diz que a esperança é uma virtude. Em 1 Coríntios 13 diz assim: assim permaneça agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A Bíblia também diz que a esperança está anelada à fé. Fé e esperança caminham junto. Hebreus 11 diz o quê? Que a fé é o quê? A certeza, a convicção daquilo que nós esperamos. Então não tem como esperar se você não tiver fé. E não tem como você ter fé se você não tiver que esperar. Então uma coisa está anelada à outra. Mas existe algo muito mais importante. Não é você ter esperança, é em quem você espera. Na verdade, a nossa dificuldade de esperar é porque nós esperamos nas coisas, nós esperamos no tempo, nós esperamos em pessoas, e isso é péssimo, porque nós vamos nos frustrar. Mas a nossa esperança, ela precisa estar no nosso Senhor. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. Então nós precisamos focar a nossa esperança no lugar certo, porque com certeza nós nos alegraremos, com certeza nós não vamos desistir e nem desanimar. E aí você me pergunta, então como é que eu consigo perseverar essa esperança? Eu quero falar 3 coisas que nós podemos fazer. Em primeiro, entrega suas preocupações a Deus. Como é interessante que a gente faz um dar e pega de volta constante com Deus. A gente chega e fala assim: Senhor, todos os meus problemas estão aqui, eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar, descansar no Senhor. Aí as coisas começam a vir e você começa a não ver acontecer, e você acha que Deus esqueceu, que Deus está em silêncio, que Deus está esperando demais, que Deus dormiu. E aí o que a gente faz? Pega de novo o problema e começa a fazer o plano B, o plano C, o plano D. Começamos a nos consumir tentando resolver.
E esquecemos que a gente há pouco tinha colocado na mão do Senhor. Tudo entregarei. Para mantermos a esperança intacta, fortalecida, nós precisamos entregar as nossas preocupações ao Senhor. Filipenses 4,12 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. A sua esperança está enfraquecida, talvez está precisando que você entregue novamente aquilo que tem pesado o seu coração, aquilo que tem pesado o meu coração. E não há problema se nós fizermos essa oração quantas vezes forem necessárias, porque o Senhor está sempre, sempre disposto a pegar as nossas preocupações, trazer para Ele e devolver a nós descanso e paz. Nós precisamos perseverar, nós precisamos descansar, mas para isso é necessário nós entregarmos as nossas preocupações ao Senhor. Outra coisa que nós podemos fazer é ajustar os nossos pensamentos. Gente, ou coisa que nos atrapalha são os nossos pensamentos. Ninguém vê, nem o diabo sabe, que eu acho ótimo isso, pelo menos uma coisa que ele não consegue é invadir os nossos pensamentos. Ele consegue deduzir as nossas reações, mas os nossos pensamentos ele não consegue. Mas o diabo não consegue, mas nós mesmos somos inimigos de nós mesmos, com os nossos pensamentos. Como nós somos cruéis conosco mesmo, dando vazão aos nossos pensamentos. A Bíblia diz que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. O Senhor tem pensamentos de paz para mim e para você, e nós às vezes deixamos os nossos pensamentos de perturbação, de pressão, de cobrança, de crueldade, de sabotagem tomar a nossa vida, tomar o nosso corpo, e nós nos adoecemos por causa dos nossos pensamentos. Olhamos para a pessoa, ela está sorrindo, olhamos para a pessoa, ela parece que está bem, mas só Deus e ela mesma sabe o que está passando na sua mente. Sabe aquele pensamento acelerado, que às vezes usam aí, tem alguns livros de psiquiatria que fala sobre pensamento acelerado, que você dorme e a cabeça continua, e continua, e você não consegue parar. E eu sou, no entanto, que tomo remédio por causa disso, exatamente por causa desse pensamento, que não consegue parar, aí precisa de uma ajuda para desacelerar. Isso não são pensamentos de paz, isso são meus pensamentos, porque se fossem os pensamentos de Deus, seria de paz, de confiança e de esperança. Por isso que nós precisamos sempre estar avaliando a nossa vida. Quando em Provérbios 23:7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha que sério isso. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. Aí quando eu vejo a palavra falar isso, eu falo: Senhor, tenha misericórdia, porque tem hora que eu penso cada coisa, e se eu sou o que penso, eu estou perdida. Então nós precisamos sim começar a trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Precisamos trocar a nossa visão pela visão de Deus. Precisamos trocar a nossa esperança humana e focá-la na esperança que é Deus, para que nossos pensamentos comecem a se acalmar e a gente não pare pelo caminho, achando que não vai dar para acontecer aquilo que você planejou, aquilo que você orou, aquilo que eu orei. Quando nós falamos assim: nossa, minha cabeça está muito cheia e eu preciso esvaziar, você sabia que está errado? Se nós estivermos com a cabeça cheia e nós esvaziarmos, tem um ditado que fala que a oficina, a mente vazia é o quê? Oficina de Satanás.
Na verdade, nós não precisamos esvaziar, nós precisamos trocar a nossa mente e os nossos pensamentos. E Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Então, na verdade, não é esvaziar, mas é trocar os nossos pensamentos por aquilo que é saudável, por aquilo que tem louvor, por aquilo que tem resultado, por aquilo que o Senhor aprova, por aquilo que traz crescimento, por aquilo que traz fortalecimento. Mas se nós deixarmos a mente vazia, meu Pai, você vai ouvir o que o pastor falou domingo, muitas vozes, e bota vozes. Mas se nós trocarmos os nossos pensamentos pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele diz, nós vamos pensar como Ele pensa, e os nossos pensamentos serão pensamentos de paz, de segurança e de esperança. E por último, nós precisamos, sabe o que? Ajustar as nossas palavras. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão muito ligadas àquilo que nós falamos. A minha mãe, uma das frases ilustres dela era: cuidado com as palavras, nós seremos julgados por ela. E ela continuava dizendo: se você não tem o que falar, encha a boca d'água. Sabe por quê? Porque nós tropeçamos muito naquilo que nós dizemos. Nós falamos muitas coisas que não agradam ao Senhor. Nós falamos muitas coisas que proferimos e maldizemos e trazemos, damos legalidade na nossa vida. E pior, nós falamos com as nossas palavras muitas coisas que ferem os outros, que machucam os outros e que tiram a esperança dos outros também. Como nós precisamos ajustar as nossas palavras? Provérbios 16:24 diz assim: palavras suaves ou palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Quantas enfermidades têm sido geradas pelas palavras proferidas? E uma vez ela solta, é muito difícil de recolhê-la. Se nós soubéssemos a gravidade daquilo que nós falamos, e o quanto nós vamos prestar contas do que falamos, nós iríamos refrear a língua, nós iríamos tomar mais conta do que nós falamos. Mas a gente sempre acha que sabe o que está falando, e como foi falado domingo, nós estamos na sociedade do desempenho. Yes, we can. Eu posso. Eu falo, eu sou dono da minha vida, eu sou dono da minha boca, falo mesmo e ponto final, pronto, falei. Não é assim? Hashtag pronto, falei, eu odeio esse hashtag. Porque às vezes eu não pedi nada, pronto, falei, eu não te pedi para falar nada, porque pronto, falei. Mas é porque às vezes nós não ajustamos as nossas palavras, e ao invés delas serem doçura, favo de mel, ela vai como vinagre numa pessoa que está precisando de água para saciar a sua sede. Ajustar as palavras é falar o que Deus falaria a nosso respeito. Deus tem palavras de bênçãos para nós, Deus tem palavras de esperança para nós. Devemos trazer palavras de vida a nós mesmos, palavras de ânimo, palavras de cura, de ressurreição, de liberdade, de milagre, de salvação, de amor, de eternidade com Cristo. Nós precisamos usar a nossa boca para isso, trazer todas essas coisas para a nossa vida e para tudo que está ao nosso redor. Se as nossas palavras fossem palavras ajustadas no Senhor, nós iríamos lutar e não aceitar as enfermidades que entram na nossa casa. Nós não iríamos aceitar quando o nosso celeiro começa a desabastecer. Nós não iríamos aceitar quando nos sentimos presos, porque a nossa palavra seria a palavra de liberdade. Quando tudo está perdido, nós teríamos uma palavra de salvação.
Quando tudo está triste, nós traríamos uma palavra de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos ajustar as nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso é sério demais. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você fala de morte, qual é o fruto? Morte. Mas se você fala de vida, o fruto é vida. O que é que nós temos proferido? Morte, desesperança, desistência, falência, retroceder, não dá mais, não quero mais, não gosto, não posso, não quero. Isso tudo vai gerar fruto, e nós mesmos iremos comer dele. Eu quero falar nessa noite, para que, eu não sei quais são os seus planos. Eu tenho estado muito chorosa nesses últimos tempos, por uma série de coisas. E é bom chorar, muito bom chorar, porque você coloca para fora, e não vai acumulando coisas no seu coração, e não deixa a raiz de amargura enraizar aí, e virar uma enfermidade e tudo mais. Mas eu tenho falado para o Senhor, quantas coisas eu quero terminar o ano como eu fiz o ano todo, com meu coração cheio de gratidão. E mesmo que muitas coisas não aconteceram, ou muitas coisas aconteceram de forma que eu não gostaria, eu não quero perder a minha gratidão, eu não quero perder a minha doçura, eu não quero perder a minha esperança. Eu não quero. Porque se eu declaro que o meu Deus sabe todas as coisas, tem controle de todas elas, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, se Ele permitiu, é porque tem um propósito. E aí você está pensando, é por causa da morte da mãe dela. Isso também, mas eu não estou falando sobre a morte da minha mãe, porque cada vez mais eu tenho digerido isso, e tenho entendido que o amor de Deus e a graça dele alcançou a vida da minha mãe de uma forma tão especial, que antes que ela começasse a sofrer, Ele a tirou. E eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam sobre isso, e eu falo, entre ela sofrer, prefiro eu sofrer, porque eu tenho saúde, e eu não queria jamais ver a minha mãe sofrendo. Então, se foi melhor recolher, além dela estar num lugar melhor, eu me sinto mais em paz, porque muitas vezes ela sofreu para que eu ficasse bem. Hoje eu agradeço ao Senhor, porque eu quero sofrer, ou me submeto a sofrer, por saber que ela está bem. Mas quando eu falo que muitas coisas, estou falando de outras coisas, várias outras coisas, planos, projetos, pessoas e circunstâncias que todos nós temos, de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem, que nós não gostamos, que nós nos frustramos, que nós nos aborrecemos. Mas eu falo, Senhor, o fato de nós vivemos num mundo de tribulações, num mundo que às vezes os ventos são contrários, não significa que eu tenho que perder a minha esperança, porque a minha esperança não está em pessoas, a minha esperança não está em situações, em circunstâncias, em governo, em sistema. A minha esperança está no Senhor, e se ela está no Senhor, ela não morre, ela não pode morrer. Nós estamos em dezembro, ainda dá tempo de Deus fazer um milagre na sua vida, ainda dá tempo de Deus fazer milagres na nossa vida. Eu estava analisando um atleta que corre, profissional, maratonista, e é interessante que eles têm estratégias, né? A gente, se tivesse que correr, a hora que desse a largada, a gente saía que nem louco, achando que tinha que ir para frente.
E aí não dá nem poucos quilômetros, a gente está morrendo, porque deu tudo que podia logo no começo. Nós não somos preparados, nós não temos estratégias. Mas o corredor profissional, maratonista, ele vai num ritmo que é suficiente para ele estar numa boa colocação. E ele vai. E o povo correndo, que nem um aluno. Quando começa a chegar perto da linha de chegada, ele usa todas as suas estratégias para poder acelerar e aumentar a chance, a velocidade para chegar no alvo. Isso não significa que ele não está cansado. Ele já está correndo há um tempo, e muitos quilômetros, mas nesse momento final, ao invés de cansar e desistir, não aguento mais, é exatamente nesse momento que ele usa todas as suas estratégias de respiração, de compasso de corrida, do foco. Ele não olha, porque se ele olhar para cá, ele já passou alguém na frente dele. Então ele usa toda a estratégia, respiração, velocidade, movimento do corpo e foco no alvo. Ele acelera e chega. Mas isso não significa que ele não estava cansado. A diferença é que na hora de aproximar, ele não deixou que o cansaço, ou nem que a competição ao seu lado, pudesse fazê-lo desistir. Ele continua olhando para o alvo. E esse é o desafio que eu quero fazer para mim e para você nessa noite. Dia 31 de dezembro ainda não chegou. Então não para não. Respira fundo. Pede a estratégia de Deus para que você dê o compasso certo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para quem aparentemente está correndo. Você não está competindo com ninguém. Os alvos são seus, os propósitos de Deus para a sua vida são seus. É para você, não é para ninguém. Olha, foca, não desista, bota a sua esperança, continua a sua esperança em Deus, e você vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Eu quero que você fique em pé. Você sabe que esperança é uma escolha. Ter esperança é uma escolha. Tem gente que escolhe não ter esperança. Ah, não acredito em nada, não espero nada, deixa a vida me levar. Mas tem uma frase interessante de Nelson Mandela que diz assim: que suas escolhas reflitam suas esperanças e não seus medos. Então que nessa noite possamos escolher, fazer a escolha de continuar, de perseverar, de fazer com que essa perseverança, esse foco revele a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança no Senhor, e deixemos os nossos medos do lado, coloquemos nas mãos do Senhor. Ele não nos deixa só, nós não estamos só, Ele continua sendo o mesmo. Traga à memória aquilo que te deu esperança. Só o fato de nós termos chegado até dezembro já é motivo para nós termos esperança, que nós ainda podemos ver muitas coisas até o dia 31. E se nós não vemos até o dia 31, nós temos ainda, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, muitas coisas para ver, para realizar, para contemplar, para glorificar o nome do Senhor. Então nós não temos na verdade direito de desistir, porque isso é invalidar tudo aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele tem feito em nós. Então que nessa noite o Senhor possa derramar sobre a sua vida esperança. Encha o seu coração de esperança. Troque as suas frustrações por esperança. Troque as suas angústias por esperança. Troque os seus medos por esperança. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que você se renove nessa noite e nesses últimos dias desse ano, como se fosse o começo do ano. Porque nós começamos em janeiro cheio de gás, chegamos em dezembro quase morrendo. Mas que a gente faça o contrário.
nós possamos terminar dezembro cheio de vida, cheio de esperança, cheio de expectativa, porque se nós já estivermos assim em dezembro, imagine o que acontecerá em janeiro, fevereiro, março e abril. Não vai ser preciso, como um fogão a lenha, esquentar, nós já vamos estar totalmente quentes, motivados, para que o ano de 2024 seja um ano diferente. E para o ano ser diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes, agir diferente, pensar diferente. Então que em nome de Jesus nós possamos permitir que a esperança do Senhor venha sobre nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero chamar o pastor aqui para orar, e eu quero que você feche os seus olhos e fale aí com o Senhor: Senhor, me perdoa se eu olhei as circunstâncias e me desanimei. Me perdoa se a minha fé tem sido pequena e eu acho que não dá mais tempo. Mas que nessa noite o Senhor possa me encher da tua esperança, da tua graça, do teu amor, renovar as minhas forças e a minha fé, e que você saia diferente de como chegou. Pai querido, nós bendizemos o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, por ouvir uma palavra tão desafiadora quanto essa. A nossa tendência, ó Deus, é quando nós nos deparamos com lutas, com aparentes derrotas, a nossa tendência é parar, é cansar, é desistir. Mas o Senhor vem, ó Deus, no dia de hoje, desafiar os nossos corações, a nos reabastecermos da esperança que vem do alto. Independente, ó Deus, das lutas, dos problemas que nós passamos, independente, ó Pai, das circunstâncias, independente, ó Deus, dos ventos que sopram contrário, ó Pai, queremos nos revestirmos da esperança dos céus em nossas vidas, da certeza que o Senhor está agindo em nós, e da certeza que o Senhor está na frente de cada um de nós, ó Pai. Nós colocamos os nossos corações no teu altar. Não queremos chegar no dia 31 desanimado para nos animarmos por uma passagem, por uma troca de data. Ó Deus, o que sustenta a nossa fé, o que sustenta a nossa esperança, o que sustenta a nossa certeza é a fé em Cristo Jesus, daquele que é vencedor, daquele que vai na frente, como o cântico diz, abrindo caminhos. Como diz a canção, onde põe porta, onde nem parede existe. Nós queremos continuar, ó Pai, caminhando contigo e sendo a cada dia desafiado pelo Senhor a sermos vencedores como o Senhor é. Toma nossos corações nas tuas mãos, ó Pai. Não nos deixe nos abater, não nos deixe desistir, não nos deixe largar a arma, não nos deixe perder a visão da fé, do céu, a visão da cruz, a visão do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe, ó Pai, capacita-nos a cada momento, reverte-nos, ó Deus. Nós colocamos a nossa vida no teu altar e pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, ó Pai, sobre cada um de nós, e que quando as pessoas estiverem se preparando para se encher de alegria e esperança para o novo ânimo, que nós já possamos estar correndo na frente, e certo de que o Senhor está na nossa frente, e que a nossa esperança não está numa troca de data, mas naquele que venceu a morte, no único que venceu a morte. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Toma aqueles que estão nos assistindo pela internet, e que o mesmo sentimento que rege os nossos corações, a mesma unção do teu Espírito que rege nossos corações, falando de forma tão especial e poderosa, também posso falar no coração dos teus filhos nesses dias. Ecoa nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por essa ministração, por essa celebração e pela oportunidade que temos de nos achegarmos na tua casa e recebermos mais do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.